Olá, boa noite. Eu sou a Diana Vieira, do projeto Autenticamente, e estou aqui hoje para fazer uma live com a Petra, neste nosso desafio Sai da Caixa. Olá, Isabel, bem-vinda. A Petra também já está aqui a entrar. Ok, deixem-me só aceitar. Petra? Penso que sim. Daqui a pouquinho ela já está aqui. Ok. Boa noite, Joana. Boa noite, Carlota. Hoje é a nossa última live. Vamos falar aqui com vocês sobre o crítico interno. Olá, Petra, bem-vinda. Boa noite. Como tu estás? Tudo bem, e tu como é que estás? Estou bem, um bocadinho cansada. Foi o dia todo a correr, a trabalhar. Mas vamos a É, isto. a vida acontece assim, não é? Sim, então, a Petra é a minha convidada para este desafio Sai da Caixa. Petra, queres fazer uma breve apresentação tua? Sim, uma breve, bem breve, tá? Sou psicóloga, eu trabalho na área de intervenção clínica e na área do coaching e gosto muito de trabalhar com pessoas e com comportamento humano e com tudo aquilo que envolve o ser humano. Por isso é que estou aqui. É um grande gosto estar aqui com a Diana na nossa quarta live. Meu Deus, o tempo passou muito rápido. A correr, a correr. A correr, parece que começou ontem e já estamos aqui há um mesito, não é? Aqui intensamente, as duas juntas a trabalhar por um propósito em comum, não é? Que é de ajudar as pessoas. Sim, sim, Petra, obrigada. E nós deixamos a cereja no topo do bolo para hoje, que é o crítico interno, que deve ser aquele amiguinho com que tu mais lidas nas tuas consultas com as pessoas. Sim, exatamente pela abordagem que eu utilizo na área da psicologia, trabalhamos muito aqui as questões das crenças, as questões dos pensamentos, de que forma é que nós podemos reestruturar aquilo que pensamos, pensar de forma diferente. Então, sim, é constantemente o bichinho que anda aqui na cabeça de todos nós, está bem? Porque não só Então, trabalho em consultas, como trabalho também na minha vida. claro que sim, também eu. Então vamos aqui começar a desconstruir um bocadinho deste papão. O que é para ti o crítico interno, Petra? Olha, não te esqueças da pergunta. Pessoas, se Ok. puderem, cliquem aí no aviãozinho que está aí em baixo na live e mandem assim para pessoas que vocês saibam que possam ter interesse neste tema, aqui relacionado muito com pensamentos, autocrítica excessiva. Carreguem aí no aviãozinho e metam aí muitos coraçõezinhos também para nos ajudar aqui a chegar ainda a mais pessoas, está bem? Crítica interna. O crítico interno eu vejo muito como a questão da autocrítica, não é? Que é aquele pensamento que está constantemente na nossa cabeça quando nós estamos diante de um desafio, quando estamos diante de uma situação, diante de alguma coisa nova, diante de uma situação que nos causa ansiedade, ou que começa a mexer aqui com o nosso medo e com as nossas emoções, e é basicamente aquela vozinha que está na nossa cabeça a dizer não faças isso, não vais por aí, isso não vai dar certo. Aquele como até se caracteriza como o diabinho, não é? Que nós temos o anjinho e temos o diabinho, a crítica interna é tipo o diabinho que está ali e, e que nos impede, não é? Aquele pensamento que nos autossabota e que nos impede de avançar. Exatamente. Petra, para mim eu costumo dizer que o crítico interno, para mim é a voz do medo. Eu associo assim que é para eu ter mais atenção àquilo que ele me está a dizer, porque sim, nós que somos coaches, a Petra que é psicóloga, nós também temos o nosso crítico interno e ele está sempre aqui connosco. Uhum. E para mim é a voz do medo, porquê? Porque eu associo o medo a um sentimento de desconforto que eu já sei que vou sentir de antemão quando quero fazer alguma coisa diferente ou alguma coisa nova que é Uhum. desconhecida para mim. Eu já sei, olha, o chato vai aparecer daqui a pouco. Então eu coloco o crítico interno ali também, é a voz do medo. Ou seja, cada vez que tu queres sair daquela nossa bolhinha, não é? Da nossa zona de conforto, a vozinha começa aqui a surgir. Sempre que tu planeias uma mudança, assumes um desafio, ou vais fazer algo mesmo, mesmo importante para ti, começa a surgir uma vozinha. Uhum. E Uhum. vamos falar aqui de uma coisa, Petra. Qual é o papel do crítico interno? Por que que ele existe? Olha, muitas pessoas pensam que é algo mau, mas o crítico interno ele surge para nos proteger, exatamente. Porque é a mesma coisa quando nós pensamos no medo, nós vemos o medo muitas vezes como algo mau. O medo só é mau se ele nos impede de avançar e se ele nos está constantemente a autossabotar, do género eu quero avançar, mas não consigo por causa do medo. Mas à partida,
este crítico interno, até como tu muito bem associaste à voz do medo, ele surge para nos impedir de cair em alguma armadilha, para nos impedir de ir contra o perigo. Ele basicamente quer nos proteger. Quer nos deixar ali no quentinho, ali no nosso cantinho, na nossa zona de conforto, onde está tudo seguro, onde está tudo bem. E claro que isso tem seus prós e seus contras, não é? Mas ele basicamente tem essa função, a função de nos proteger. Sim, porque repara, Petra, eu não sei se acontecia contigo, mas acontecia comigo. Cada vez que eu pensava sequer de sair da minha zona de conforto ou que ia fazer uma coisa nova, a voz do ego, como é que ela surgia dentro de mim? Como é que o crítico interno atuava dentro de mim? Começava assim: tu vais fazer isso? E o que é que os Uhum, outros vão pensar? E uhum. será que tu não te vais magoar? Será que depois não vão rejeitar essa atitude tua? Será que tu depois não te vais sentir culpada se falhares? E não vais ter vergonha se falhares? Então, se calhar, Uhum. é melhor tu ficares aqui e não fazer nada, porque assim ninguém se chateia contigo, tu também não te magoas emocionalmente, não vais passar por aquelas dores que tu já passaste, porque não conseguiste antes. Então, fica aqui comigo, mantém-te aqui. Exatamente. Ele só te quer proteger, não é? Afinal, ao cabo, ele quer te proteger da vergonha, quer te proteger do facto de tu até poderes errar diante de alguma situação, ele quer te proteger. Claro que isso depois tem as suas consequências se nós não sabemos lidar com esta questão de que até que ponto é que ele realmente me está a proteger ou até que ponto é que ele me está a impedir de viver aquilo que eu posso viver. Exatamente, porque esta voz às vezes tem a capacidade de nos fazer duvidar até mesmo daquilo que nós mesmas sabemos que conseguimos fazer, porque possivelmente até já fizemos, ou mesmo que não tenhamos feito, sabemos que somos capazes. Só que esta voz atua de uma forma que, se tu não estiveres atenta, se não tiveres clareza no que ela te está a dizer, tu ficas a duvidar de ti mesma. E isso depois Uhum. traz emoções, como a baixa autoestima, como a falta de confiança. Por exemplo, Petra, quando o teu crítico interno surgia, quando essa tua vozinha surgia, o que é que ele te costumava dizer? De que forma é Bem, que ele no te início sabotava? sabotava-me exatamente quando eu queria dar um passo e ele aparecia a dizer: eu acho que isso não é para ti, eu acho que isso não é para os outros, eu acho que não vais conseguir fazer isso. Isso é muita areia para o teu caminhão. Quem és tu para fazer isso, não é? E dando este exemplo específico, por exemplo, quando comecei aqui, trago muito isto para o digital porque realmente foi uma coisa muito nova para mim, foi algo que mais, foi até hoje o meu maior desafio, por assim dizer, e lá está, diante dos maiores desafios, e os maiores críticos aqui na mente, que é do género, tu não vais conseguir, ninguém vai querer saber do teu trabalho, tu vais estar lá a falar para ninguém, quem és tu para fazer isso? Tu não tens experiência suficiente, tu não tens capacidades suficientes, e foram muitos pensamentos aí que eram: o que é que as pessoas vão pensar de ti, ninguém te vai apoiar, muito esta coisa exagerada. Isto é uma grande característica do crítico interno, que ele exagera tudo. Nunca vais conseguir, ninguém vai querer saber, isto nunca vai acontecer, tu erras sempre, muito esta aqui, muito esta coisa exagerada, não é? E vai pegar às vezes em muitas questões nossas do passado, as nossas inseguranças, a nossa tendência para nos compararmos com as outras pessoas, vai muito pegar nisto aqui. Então ele para mim surgia muito com essas vozes, pegava exatamente nos meus pontos de melhoria, que é esta questão da comparação e de muitas vezes achar que não sou voz suficiente, e ele pegava aí nos meus pontinhos e ficava a atazanar na minha cabeça. Não vais conseguir, não vais por aí, esquece isso não é para ti. E muitas vezes nós vamos adiando, adiando e adiando aquilo que nós queremos fazer exatamente por surgirem esses pensamentos. E ficamos muitas vezes até ali assim à janela, a contemplar as vitórias das outras Exatamente, pessoas, ou o percurso das outras pessoas, exatamente, ou a coragem das outras pessoas, e ficamos ali exatamente. assim na janela com o nosso blá 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 todo aqui dentro, a ver a banda a passar, a ver a vida a passar para os outros. Sim, Porque até porque repara, muitas vezes diz, eu só ia dizer que muitas vezes as pessoas que têm muita tendência a ouvir o crítico interno, ou então ainda não conseguiram encontrar aqui uma estratégia para o calar, por assim dizer, muitas vezes pensam: não, só os outros é que conseguem, mas não são só os outros é que conseguem. Os outros também têm o crítico interno deles. O crítico interno vem para toda a gente. Aqui a questão é que alguns conseguem calá-lo e ultrapassar aquilo que ele está a dizer, e outros, lá está, ficam ali a ouvir e muitas vezes
têm tendência a reclamar. O hábito da reclamação está aqui muito presente em pessoas que estão constantemente aqui a ouvir o crítico interno, ou reclamam da vida, ou reclamam das pessoas, ou reclamam que as coisas não acontecem, não é? E preferem ficar a falar com o crítico interno em vez de quem? Deixa lá Sim, avançar. e isso vai de encontro ao que eu queria justamente dizer, Petra, que é um dos amiguinhos, o crítico interno ele tem três amiguinhos, o medo, a resistência e a dúvida. Nós falamos aqui um bocadinho do medo. Só que a Uhum. resistência entra muito aí, naquela parte da pessoa ficar na reclamação. Porquê? Porque Uhum. repara, o escutar o crítico interno, o darmos a voz ao nosso crítico interno, é um hábito. Nós ficamos ali a ouvi-lo e prestamos-lhe atenção e ele começa a crescer dentro de nós e cada vez Uhum. ocupa mais espaço. Quando tu quebras o hábito e começas a dizer, não, este é o meu crítico interno, tipo, está calado. Uhum. Eu agora não te vou ouvir, cala-te. Isso é mudar Uhum. um hábito. Só que ele até aí Uhum. sabota-nos porque ele Exatamente. faz-nos criar resistência. Ok, eu sei que tenho que deixar de ouvir esta vozinha, pronto, amanhã eu vou começar a fazer isso. E depois no dia a Uhum. seguir arranja qualquer coisa para fazer e empurra com a barriga mais um dia ou dois, não é? Isso é também muitas vezes o nosso crítico interno. É como trazer-nos a dúvida de nós mesmos. Será que se nós fizermos aquilo, ok, eu tenho a coragem de ir tentar fazer aquilo, vozinha, como estás a dizer que eu não vou conseguir, e nós depois ficamos a questionar-nos no sentido de e se eu conseguir? Será que eu vou conseguir manter isso? Em relação ao que estavas aqui a partilhar do teu projeto, será que eu vou conseguir Uhum. manter? Será que eu sou capaz? E os outros? O que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão pensar? Se eu Exatamente. falhar ou se eu conseguir? Esta dúvida é Uhum. muito também o crítico interno. Ou seja, se nós formos a ver, o crítico interno ele está presente de muitas, muitas formas. Ele é o É, nosso maior sabotador. sim, sim, exatamente. E às vezes as pessoas até têm tendência a ver crítica interna, não tem crítica interna, às vezes porque não sabem exatamente o que é, não é? Mas não sabem exatamente o que é. Era muito como estavas a dizer, ele manifesta-se muito como este isso, não é? Que nós também trabalhamos muito isso em psicologia, que é muito relacionado com as crenças e tudo mais. Crítica interna não é nada mais, nada menos do que uma manifestação das nossas crenças, não é? Mais enraizadas, ali à deriva. E é muito isso. Ou então não E sei, não sei, não sei. Eu não exatamente, sei se, exatamente, eu não sei se. exatamente, exatamente. E aquilo claro, que é mesmo preciso entender é que a única forma de tu combateres uma dúvida é com uma certeza. Ok, e se tu não conseguires? Está bem, mas eu já consegui outras vezes, então por que é que eu não haveria de conseguir agora? Ah, e se os outros falarem mal de ti? Os outros vão falar mal de mim se eu fizer ou se eu não fizer, por isso, porquê que eu vou estar aqui com esta dúvida? Ah, e se tu fores e tudo correr ao contrário do que estás a pensar? Está bem, ok, eu começo outra vez. Ou seja, é combater aqui, é Ter combater um sempre plano aqui. B, ter um plano B. Exatamente, com B, combater aqui com evidências, com certezas, é combater ao máximo. E tu estavas agora a falar aqui do silêncio, eu lembrei muito daquele filme do Luca, dos desenhos animados, que eu até fiz um post sobre esse filme, que ele, exatamente, ele deu um nome ao crítico interno, não sei se aqui alguém já viu o filme, ele deu nome, o nome do crítico interno dele chamava-se Bruno, e cada vez que ele ia partir para uma nova aventura, cada vez que ele queria dar um passo, cada vez que ele queria, a história dele é muito sair da zona de conforto, ele saiu do mar para vir para a terra, e cada vez que ele queria dar um passo, e queria avançar, e queria voar, e queria explorar, e queria fazer coisas novas, aparecia aquela voz em que dizia: Tu não vais conseguir, tu não és capaz, quem és tu para fazer isto? E ele dizia mesmo em voz alta: Silêncio, Bruno. Essa frase ficou famosa por causa desse filme: Silêncio, silêncio, Bruno. E às vezes é exatamente isso que nós temos que fazer. Tipo, cala-te. Eu às vezes faço isso sozinha. Às vezes eu estou a planear alguma coisa, uma coisa diferente, uma coisa nova, e aparece aquela vozinha: Isso não vai dar certo, ou faz mais tarde, deixa para depois, e tu. Cala-te, Petra, estás a fazer o quê? Anda, bora lá. E logo aí, a partir do momento que eu mando calar, eu consigo agir. Mas lá está, ele está sempre presente na nossa cabeça e nós é que temos de ter esta consciência de conseguir discernir o que é real, o que é que não é, o que é que eu posso manter, o que é que eu não devo manter para conseguir combater. Sim. Sabes que eu acabei por ainda não ver o filme do Luca, eu prometi que ia ver e vou ver porque eu fiquei bastante curiosa e então vou ver assim que me for possível. Mas eu no meu processo de coaching eu dei um nome ao meu crítico interno, eu vou partilhar aqui com todos vocês. O nome da minha crítica interna é a Maria Cagona, ok?
Porquê? Porque lá está, quando eu pensei em vir também criar o meu perfil nas redes sociais, eu sentia imenso medo. Medo de não conseguir, medo de não estar à altura, medo do que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar. E se eu começar a falar e me engasgar e não conseguir? E se eu começar a criar posts e depois deixar de ser criativa? Enfim, ela atormentava-me as ideias, horas e horas e horas. Então, a partir do momento que eu lhe dei o nome, eu muitas vezes parecia uma tolinha, não é? Uma maluquinha, mas eu andava tipo, cala-te Maria Cagona, acabou, vamos fazer isto, dê por onde der, aguenta-te, sabes? Eu criei muito esse hábito. É assim, eu não vou estar aqui a dizer que eu controlo a Maria Cagona sempre. Há dias que ela quase, quase, quase que me está ali a vencer pelo cansaço e eu vou resistindo, resistindo e lá está. Vai do meu hábito de estar com atenção plena, também vai da forma como eu estou nesse dia, das coisas que me impactaram ao longo do dia. Isto é uma construção de um hábito, de Uhum. uma atenção. Ah, Uhum. e agora, Petra, diz-me uma coisa: de que forma é que o teu crítico interno influenciou a tua forma de comunicar e agir? Pois, Antes de tu é. conseguires calar. Sim, sim, claro. Era uma pessoa que ficava muito na zona de conforto, que diante de desafios tendia muito a recuar e creio que esses eram os dois principais pontos, era ficar na zona de conforto e comparar-me bastante, ok? E lá está, esta zona de conforto, normalmente nós associamos até a uma coisa má, mas lá está, é o nosso crítico interno a querer proteger-nos. Já não estamos bem ali, estamos seguros ali, vamos ficar ali. E quando nós queremos partir para uma zona que já não é tão confortável para nós, para um desafio que já não é tão confortável para nós, ele surge. E para mim era muito isso. Então eu fazia aquilo, eu simplesmente colocava-me em sítios que eu já sabia o que é que eu tinha que fazer, tinha ali muita necessidade do controle, do género, eu sei que isto vai correr bem, eu já estou habituada a isto, então vou-me manter aqui, Conforto. fazer coisas novas nem pensar, ok, vamos ficar naquilo que eu já sei, ainda que eu não estivesse satisfeita. Ainda que aquilo me doesse, sabes? Ainda que eu sabia que tinha capacidade para fazer mais, eu sabia que eu podia avançar, eu sabia que havia coisas maiores à minha espera, só que exatamente por eu ouvir essa voz e não conseguir calar essa voz, eu deixava-me levar e ficava na zona de conforto, bem segura naquilo que eu já estava habituada. Então, a mim, eu creio que eu perdi muita coisa. Porque, lá está, se eu tivesse calado mais cedo, provavelmente já tinha tomado outros espaços que estou a tomar, eu já tinha tomado há mais tempo e eu já estaria noutro patamar, né? Claro que eu não podia reclamar, não é? Tudo a seu tempo, mas eu tenho plena consciência de que se eu tivesse aprendido as estratégias para calar mais cedo, já conseguiria ter ultrapassado também outros desafios. Mas a mim foi muito isso, foi manter-me na zona de conforto, fez-me perder diversas oportunidades exatamente por ter medo de ir. Às vezes até é simples. Agora lembrei-me que houve uma vez que eu fui convidada para entrar numa live assim de uma pessoa que já é assim um pouco mais de experiência, eu nem aceitei, eu fiquei tipo, nem aceitei exatamente pelo crítico interno, meu Deus, eu vou estar exposta diante destas pessoas todas, o que vão pensar de mim, o que é que eu vou falar, e se me engajo, esquece, não vou por aí. Então fez-me perder oportunidades, fez-me perder diversas coisas e também, não só aqui na zona de conforto, mas também na comparação. E a comparação é uma coisa que desgasta, é uma Sim. coisa que nos cansa. Nós estamos ali constantemente a olhar para os outros, e simplesmente a ver os outros e do género, eu até podia fazer aquilo que ela está a fazer, mas comigo não vai dar certo. Então a mim também foi aqui muito com a questão É uma da. frustração grande, porque nós ficamos tipo a bater-nos a nós mesmos, nós ficamos a consumir-nos internamente, porque nós ficamos a ver os outros e dizemos, pois porque ela consegue, pois porque ele consegue. Eu se calhar até conseguia, mas entendes? Ficamos ali e a nossa baixa autoestima começa a subir, não é? A nossa falta de confiança, e depois isso faz com que nós nos mantenhamos ali, estagnadas. Lá está, a Sim, ver porque as depois isso coisas é um passarem. ciclo. Exatamente, isso é um ciclo. Quanto mais tu reforças o crítico interno, mais ele vai reforçar o teu sentimento de pouca autoeficácia, o teu sentimento de pouco valor. Porque quanto menos fazes, menos tu pensas que tu és capaz de fazer. E eu tentava Exatamente. partilhar contigo, sim, tentava partilhar contigo que a minha forma de combater o crítico interno não é simplesmente ficar aqui na mente, do género combater com outros pensamentos. Eu preciso mesmo de entrar em ação. Sim. Porque é quando eu entro em ação que eu mostro a mim própria que eu sou capaz, que eu consigo, e é que eu consigo calar na prática.
E é que eu consigo mostrar a ele quem é que manda aqui, que sou eu. Não Porque é? Eu assim, preciso... Petra, nós estamos aqui a falar um bocadinho do crítico interno, no sentido de alavancar projetos ou de pôr projetos a correr. Só que o crítico interno, ele também se manifesta nas relações interpessoais, na forma como tu falas com o outro e como tu te sentes perante o outro. Porque Sim, quando tu sim. dás ouvidos ao teu crítico interno e tu ficas com a tua confiança num nível mais baixo e ficas com pouca autoestima, tu sujeitas-te um bocadinho àquilo que os outros querem de ti ou àquilo que os outros te propõem, não é? Tu pões-te, como se costuma dizer aqui, pões-te a jeito para Agora até muita me fizeste coisa. lembrar, sim, agora até me fizeste lembrar de um processo coaching que eu estava a acompanhar e que lá está. E ela tinha muito, no caso esta pessoa em questão, tinha muito medo de expor a opinião dela e de falar aquilo que pensava. E estava Isso é o num crítico contexto de interno. grupo, exatamente, e estava em contexto de grupo e muitas vezes ela tinha uma opinião diferente das pessoas restantes do grupo, mas por pensar, não, calma, ninguém me vai ouvir, se calhar a minha opinião não é válida, é melhor ela decidir do que eu. Lá está, por essa vozinha, ela anulava-se dentro dos relacionamentos dela, tanto relacionamentos de amizade, como até às vezes relacionamento amoroso, ela acabava por se anular exatamente por esse crítico interno. Muitas vezes eu quero dizer aquilo que eu estou a sentir, eu quero dar a minha opinião, mas por haver aquela vozinha na minha cabeça que ninguém vai dar atenção, que aquilo que eu digo não é válido, que a minha opinião não é valorizada, a pessoa fica ali calada e acaba por aceitar uma coisa que realmente no fundo não quer. Sim, sim. E uma coisa que depois lá está, acaba por ir contra os seus valores e acaba por Uhum. alimentar ainda mais algumas crenças que já possamos ter, que é as Exatamente. outras pessoas são assim, ou porque coitadinho de mim. Lá está. Pessoas, Exatamente. vocês agora podem ter um bocadinho a noção que muita Uhum. coisa é mesmo a vozinha dentro de vocês que vos está a impedir e que vos está a tentar controlar para que vocês não façam. Porque, por exemplo, Petra, o que é que tu deixaste de fazer na tua vida até hoje por dares ouvido a essa voz? Olha, Especificamente, o que é que tu deixaste de fazer? Até à data em que percebeste isto. sim, até a data em que percebi, olha, posso falar deste projeto que eu adiei bastante, mesmo em relacionamentos, muitas vezes tolerava coisas que não iam de acordo com os meus valores. Ok, e eu tenho que dizer não tanto aquilo que eu perdi, mas aquilo que eu entendi quando eu comecei a calar, que eu comecei a perceber que eu estava a tolerar relacionamentos que não batiam com os meus valores, relacionamentos de amizade, o que é que eu fiz? Cortei, ok? Porque lá está, porque eu ouvia muito aquela vozinha, se tu te afastares dessa pessoa, o que é que elas vão pensar? Se tu agis assim, o que é que eles vão dizer? Se Quando tu eu comecei disseres a o que perceber pensas, será que eles vão isso, aceitar? sim, exatamente, e quando eu comecei a ver, não, calma, isto está a apagar quem eu sou. Porque eu comecei a entender do género que o crítico que é como se tu quisesses respirar e o teu crítico interno está constantemente a abafar. E tu não consegues ser tu em toda a tua essência, em toda a tua autenticidade e, como costumam dizer, não consegues ser a tua melhor versão exatamente porque tens ali uma vozinha que parece que tu queres subir e estás sempre ali a bater no teto, estás sempre a bater no teto. Só quando a consegues calar e que ela sai, tu consegues voar. E eu entendi muito isso quando comecei a ganhar esta consciência de que havia relacionamentos que não batiam com os meus valores e que eu só estava ali porque dava ouvidos à questão de que o que vão pensar de mim. Eu comecei a agir em direção a desafios que eu tinha, como este desafio de empreender, de me colocar em outro tipo de ambientes com pessoas desconhecidas, porque eu queria sugar daquele ambiente, só porque eu calei aquela vozinha de que o que é que vais lá fazer? Tipo, nunca, nem, tu nem percebes nada disso. Ou seja, eu comecei a colocar-me em ambientes diferentes, comecei a cortar relacionamentos que não mantinham com os meus valores, abri um novo projeto, comecei a empreender, comecei-me a colocar em coisas novas. E eu uma vez até ouvi dizer que quando nós começamos a entrar em ação é uma coisa viciante, e realmente é, porque quando eu descobri que eu realmente era capaz e que eu realmente, se me colocar em ação, eu realmente consigo e sou capaz de fazer as coisas, mesmo que as coisas deem errado, depois acaba por dar certo, tornou-se viciante e eu hoje não consigo parar, eu hoje quero estar sempre em ação, exatamente porque o crítico interno vem todos os dias, mas já consegui a estratégia para o abafar. Então, posso não dizer tanto aquilo que eu perdi, mas aquilo que eu passei a entender depois do calar. Aquilo que eu passei a entender depois de descobrir aqui a estratégia para ultrapassar e para não viver na dependência dele.
muda tudo, muda tanto a nível, até a nível mental. Tu passas a pensar de outra forma, a tua mentalidade já não é aquela mentalidade fechada, passa a mudar os teus relacionamentos, porque tu passas a ser também uma pessoa diferente, passas a atrair pessoas diferentes e a deixar de tolerar aquilo que tu toleravas antes. Então mudou nos meus relacionamentos, mudou na minha vida profissional, isso nem preciso de falar porque está aqui a prova de que mudou na minha vida profissional. Então mudou muita coisa em mim e foi muito este, ok, vamos, eu quero, passou a ser muito mais, enquanto antes eu queria e eu ficava se calhar às vezes muito tempo até tomar a atitude de ir, hoje em dia é muito mais rápido este querer, vou. Porque eu já sei, ok, quero, crítica interna aparece, tipo, cala-te, eu vou. Enquanto antes era, eu queria, a crítica interna aparecia, 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 eu não ia. Ou então ia muito, muito mais devagar. Então foi esta a principal diferença para mim. Sim, sim. Daqui. Obrigada, Petra. Para mim foi também muito, começou muito por uma diferença muito grande nas relações interpessoais, porque quando eu comecei a reduzir um bocadinho o ruído que o crítico interno fazia, eu comecei a dar mais voz à Diana e a conseguir ter coragem para ser autêntica e viver mais em autenticidade e honestidade e verdade. E eu comecei a deixar de ter medo do que o outro vai dizer se eu expor o meu ponto de vista sincero e o que é que o outro vai pensar se eu disser que não quero ir ou que não quero fazer. Eu comecei muito a agir assim. Comecei a não me colocar em ambientes que eu não gostava tanto, tal como tu, e a deixar de aparecer e está tudo bem. E é engraçado que quando eu lembro-me perfeitamente, quando eu comecei a deixar de querer frequentar certos ambientes, eu pensei, ok. E depois o crítico interno dizia-me: e tu vais fazer o quê agora sozinha? Vais para onde? Com quem? Não tens outras pessoas? Qual é a tua? E eu ficava assim, tipo, eu confiei sempre que algo superior a mim me ia trazer, e a verdade é que foi-me sempre trazendo pessoas novas, pessoas que eram mais um reflexo da Diana de agora do que da outra Diana que ouvia o crítico interno. E começou muito por aí. E foi exatamente assim, quando eu entrei no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal. Eu cheguei aqui, o crítico interno chateava-me de manhã à noite, tipo, mas tu não percebes nada disto, tu vais tirar uma formação de coaching, mas tu achas que vais ser coach, mas tu achas que tens alguma coisa para ensinar a alguém, olha bem para ti, para as coisas que tens que mudar na tua vida primeiro. E o engraçado é que começaram a surgir pessoas, começaram a surgir situações, desafios, circunstâncias, e claro, eu comecei também dentro de mim a tentar perceber como é que eu podia lidar com esta vozinha, vá. E felizmente também fui tendo outras pessoas que hoje são minhas amigas, como o caso da Raquel, que chegou a ser minha coach também, que me acrescentaram valor ainda com outras ferramentas, outros pontos de vista e outras perspectivas para eu poder lidar melhor com crítica interno, porque todos nós o temos, até os grandes o têm, e isto é uma questão de mentalidade, de mindset, na forma como lidar com ele, porque ele vai estar sempre ali. Uns dias está mais barulhento, outros dias está menos barulhento. O que é certo é que, a partir daquele dia que eu dei o nome de Maria Cagona ao meu crítico interno, o engraçado é que ela começa a ficar mais caladinha quando eu digo cala-te Maria Cagona. Porque eu associo Maria Cagona ao medo, por isso é que eu lhe chamei Maria Cagona. Então eu consigo fazer as coisas de outra forma. E uma coisa que me ajudou muito, Petra, é quando a Maria Cagona estava a fazer mais barulho na minha mente, em relação a coisas que eu queria fazer, eu lembrava-me, eu forçava-me a lembrar de conquistas que eu já tinha feito recentes. Olha, quando eu fiz isto, eu consegui. Não foi um grande feito, mas efetivamente foi um feito. Toma lá, Maria Cagona, olha isto que eu fiz. E agora? Vais dizer que eu não consigo? Ou seja, eu tinha todo este, pronto, duplo diálogo, vá, dentro de mim. Sim. E é isso que me foi ajudando até hoje. E o fantástico é que tudo mexe à tua volta, todas as pessoas mexem e começam a ser um reflexo daquilo que tu és. E começam-te a Exatamente. levar em direção àquilo que tu queres. Sim, era muito aquilo que eu estava a falar há bocadinho, não é? De combater com evidências, não é? Ok, este pensamento surge, mas qual é a evidência que este pensamento tem? Ele está a dizer que eu não sou É capaz, mas qual é a verdade? evidência que ele tem? É começar a duvidar da dúvida, começar a duvidar do crítico interno, coloca-o em questão. E era uma coisa que estavas a falar, não é? Que quando tu ultrapassaste esta questão do crítico interno e colocaste no ambiente, não é? Que falando de certificação propriamente, e começaram a aparecer pessoas
quando mudaste de ambientes, começou a aparecer outros ambientes que realmente potenciavam. A verdade é que nós muitas vezes reclamamos que as coisas não estão como nós queremos, mas porque nós não nos colocamos a jeito para os ter, não é? É muito aquela coisa que às vezes tu vais ter que abrir mão de alguma coisa para ter aquilo que tu realmente queres. Ok, então tudo bem que agora se calhar não estás no ambiente que tu queres, não estás no trabalho que tu queres, não estás como tu queres, se calhar estás a reclamar da vida, estás a reclamar das situações, estás a reclamar dos ambientes, mas estás-te a colocar em outros ambientes, estás-te a colocar em outras situações, estás-te a colocar em novos É de desafios. género. O que é que tens feito com isso? Tipo, Sim, tens feito alguma coisa para sim, mudar? Ou queres fazer porque alguma coisa para mudar? É porque nada muda se tu não mudares. sim, uma coisa bem clara é que o crítico interno, eu vou reforçar isto que é para todos entenderem. O crítico interno existe para toda a gente, a autocrítica existe para toda a gente, o medo existe para toda a gente, a dúvida existe para toda a gente, a resistência existe para toda a gente, nós ficarmos ali vai, não vai, existe para toda a gente. Que a única diferença é tu. Ires mesmo com medo. É tu sentires a resistência e tu seres mais forte da resistência. É a dúvida surgir e tu duvidares da dúvida. E tu colocaste em questionamento. Qual é que é a pior coisa que pode acontecer se tu realmente fores? Se tu realmente avançares, não é? Qual é que é a pior coisa que pode acontecer? Errar. Para mim E pode ser todas a as pior coisa. pessoas erram, não Claro, é? Todas as claro que pessoas erram, sim. isso mesmo. Eu pelo menos aprendo e da próxima vez já faço diferente, não é? Nós só Exatamente. aprendemos o processo, só aprendemos a caminhar. E às vezes, por exemplo, aqui, fazendo um bocadinho mais para a psicologia, muitas vezes esta autocrítica ou estes pensamentos aqui que muitas vezes não são assim os mais adequados, muitas vezes surgem questões de ansiedade, de que se tu fores, isto não vai acontecer, será que isto vai dar certo, será que aquilo não vai? É exatamente combater com evidências, colocar esses pensamentos em questão. Aqui muitas questões psicológicas surgem exatamente com os pensamentos, que é preciso ir desconstruir esses pensamentos com evidências, a duvidar, a colocar em questão, a debater. É tipo uma criança. Nós discutimos com a criança, nós é que somos os adultos. E nós é que temos que ganhar a discussão até, até ganharmos a discussão. Então, crítica interna é aquela criança que nós não podemos deixar de ganhar a discussão connosco, adultos. Porque nós é que sabemos o que é melhor para nós, não ele. E já pensaste, Petra, que muitas vezes, quando o crítico interno surge em relação ao que ele nos vai dizer, o que é que os outros vão pensar? Muitas vezes nós estamos a pensar, os outros vão pensar, e nem sequer esses outros são as nossas pessoas. Nós falamos como Uhum, outros, pessoas desconhecidas. E eu pergunto-me, qual é a importância dessas pessoas desconhecidas na tua vida? Elas pagam as tuas contas? Elas estão aí quando tu uhum, precisas? Elas ligam-te uhum, a perguntar se precisas de alguma coisa? Então, qual é a importância da opinião dessas pessoas? Para além disso, se tu estás preocupado com o que os outros vão pensar, esses outros, o que é que eles têm feito na vida deles de diferente, de novo? O que é que eles têm uhum, arriscado? Então, mesmo que uhum, tu tentes e não consigas e estejas com medo da opinião dessas pessoas, qual vai ser a validação delas para te julgarem se elas não tentaram fazer nada de género? Começar a desconstruir isto de várias perspectivas. Isto é que é um bocadinho uhum, sair da caixa em relação a uma coisa. É não estarmos sempre a olhar e a pensar da mesma forma. É fazer perguntas. Mas a pessoa está a fazer o uhum, mesmo que eu? Como é que ela vai uhum, saber? Como é que ela tem o dom de opinar ou de me julgar? Porque muitas vezes isto é o nosso maior boicote. É, eu tenho medo do que o outro vai pensar ou vai dizer. E às vezes o outro está ali a ver, não é? Por exemplo, redes sociais. Alguém vai ver o teu perfil. Vai ver o teu perfil e mais centenas de perfis. Nesse dia, ou nessa semana, ou nesse mês. Tu achas mesmo que as pessoas vão estar, olha, a Petra tentou fazer aquilo, não ficou grande coisa. Achas que a pessoa daqui a uma hora, ou daqui a um dia, ou uma semana vai se lembrar? É exatamente. ridículo. Não vai. Só que o Exatamente. crítico interno vem sempre com esta treta. O que é que eles vão dizer? O que é que eles vão pensar? Uhum, E nós uhum. assumimos como verdade, não questionamos. E A mim, ficamos quando ali. A mim, muitas vezes, quando me colocam essa questão, eu só pergunto: quem é que são esses outros? Que outros? Diz-me lá, diz-me os nomes dessas É a tua pessoas. mãe, é o teu pai, é o teu Então, namorado, é a tua quem amiga. são? Às vezes tens ali os outros, simplesmente, não, os outros. Tá bem, mas que outros? Quem são essas pessoas que te vão criticar? Porque provavelmente as pessoas que são mais próximas de ti, realmente querem o teu bem, nem te criticam. Provavelmente, até às vezes, quem te critica são pessoas que nem sequer têm uma ligação contigo. A Jacira está aqui a dizer, né, que muitas vezes prendemos com a opinião dos outros quando eles não têm nada positivo para nos acrescentar, não é exatamente isso.
é tu estás a dar importância a quem, não é? Exatamente. Muitas questões de comparação e de que os outros criticaram, está bem, mas quem? Ser mais específica, quem é que A criticou? verdade, Não. Petra, é que quando tu fazes essa pergunta, deve-te acontecer, porque também acontece a mim quando eu faço essa pergunta, as pessoas depois ficam ali à nora, a viajar na Não sabem maionese, responder. porque elas não Não. têm resposta para te dar sobre quem. Exatamente. Porque esse quem Sim, não existe. não existe. Não Exatamente. existe. É só uma treta do ego que as pessoas compram, assumem aquilo, mas esse outros não existe. Porque senão elas diziam-te, é o meu vizinho, é aquele senhor Uhum, dali. Então, mas elas não sabem dizer, elas ficam assim. uhum, uhum, Então, quem é uhum. que está a falar? É o ego. É o teu crítico interno, não és tu que estás a falar. E aí tu consegues ver o que é real e o que é que não é real, não é? Sim, sim, É uma coisa muito diferente de dizer, não, olha, a minha mãe está-me a criticar, está bem, tudo bem, então como é que vamos lidar com isso? Agora, uma coisa muito diferente é dizer, as pessoas estão-me a criticar, está bem, que pessoas, pessoas, não, mas que pessoas? As pessoas. E fica por ali, porque não é real, não exatamente, corresponde à realidade. A maioria das exatamente. vezes, isto é até uma frase, né, que a maioria dos nossos pensamentos não são reais, não correspondem à realidade. Não é que nós muitas vezes estamos ali a alimentar uma coisa que nem sequer corresponde àquilo que é real na nossa vida e no nosso dia a dia. Sim, sim. E depois já há aqui uma coisa também importante que a mim faz-me sentido falarmos, Petra, que é as emoções e os sentimentos negativos que isso provoca no nosso corpo e mesmo na nossa saúde emocional, porque há muito hábito de se partilhar nas redes sociais tudo o que é positivo e o caminho, mas sempre aquele caminho que começa torto e acaba muito perfeito. E sejamos realistas. Muitas Não vezes acontece. no caminho tu erras uma, erras duas, erras três. E sabes qual é o importante? E pelo menos eu quero partilhar isso aqui com as pessoas. Desde que eu tomei a decisão de pôr o coach a nível profissional na minha vida e de vir para as redes sociais, eu tinha dias que eu ficava exausta de ouvir a Maria Cagona. Eu ficava frustrada, eu ficava irritada, eu ficava triste, deitava-me triste na cama porque eu dizia, carambas, eu vejo os outros com tanta garra no Instagram e no Facebook, e porquê que eu me sinto assim? Porquê que eu tremelico tanto? Porquê que eu não confio tanto em mim? Entendes? E eu passei assim muito tempo e é muito bom nós aceitarmos estas emoções dentro de nós e começarmos a questionar. Mas porquê que eu sinto Uhum. isto? E é aí Uhum. que tu começas a perceber que é uma voz que simplesmente está com medo daquilo que tu possas fazer. Tudo isto é medo, porque é algo que tu nunca fizeste, que tu provavelmente não tens pessoas próximas a quem possas perguntar se também já fizeram. Então tu ficas ali Exatamente. muito perdida. Só que é Uhum. importante este relacionamento contigo mesma, porque repara, eu dizia cala-te Maria Cagona, lá está, não é? Eu queria mandar no ego. Mas depois, uma coisa que funcionou muito para mim, que me ajudou muito a lidar com estas emoções e sentimentos, era eu também abraçar a minha criança interior, sabes? Porque dentro de nós há uma criança interior, há outra voz, a voz do anjinho. E essa voz, às Uhum. vezes, ela só quer que tu lhe des carinho e atenção e lhe digas: Ok, tu não estás sozinha, eu estou aqui contigo, vamos fazer isto. O pior que pode acontecer é errares, tentas novamente, fazes de outra forma. Ou mesmo que não queiras tentar, tu tentaste uma vez, tu já foste corajosa. Tipo, Exatamente. E o que tu estás a falar aqui é muito importante, até repara, relacionado com deixa-me só acabar, Petra. Eu lembro perfeitamente quando eu falei com a Raquel, da minha intenção de fazer lives e eu tive todo o carinho e amor em pedir-lhe para ser a primeira pessoa, que ela é uma pessoa importante para mim. E eu lembro-me que quando acabou a primeira live, vocês sabem qual foi a primeira coisa que eu fiz? Desliguei tudo, respirei fundo, não é? Toda a tremelicar. Eu dei um abraço a mim mesma. E eu disse: Uhum. Vês, tu conseguiste. Tu Uhum. conseguiste. Porquê tanto medo? Porquê tanta, sabes, tanta luta interna, tanta consumição? Tu conseguiste. Ok. Exatamente. Funcionou. Exatamente. Foi perfeito. Não. É sinal que ainda tens para aprender. Isto é com a prática. Mas tu Uhum. conseguiste. Uhum. Espetacular. Eu lembro-me que eu escrevi no meu diário da gratidão, que estava super feliz pela minha coragem de ter feito isto. Simplesmente. E isto ajuda muito também no sentido do crítico interno. Porque, repara, o diabinho e o anjinho estão dentro de nós. E tu não podes simplesmente também dizer Maria Cagona, sai daqui, não existas mais.
porque ela vai existir. Agora, para mim o que funcionou foi eu conseguir estar a lidar com ela, também falando com a minha criança interior, lidando com as duas ao mesmo tempo. Eu não sei se para ti fez sentido, se alguma vez também funcionou. Para mim foi o que funcionou. Sim, sim. O que eu ia dizer é que isto bate muito com o nosso primeiro tema do autoconhecimento, em que nós Exatamente. muitas vezes estamos à espera que as outras pessoas nos venham validar e elas próprias venham dizer: tu consegues, vai, tu és capaz, tu consegues dar esse passo, quando nós próprios podemos fazer esse trabalho connosco. E Sim. isso acontece muito comigo. Como eu estava até a dizer há bocadinho, eu estou diante de uma situação, eu quero ir, mas ao mesmo tempo vou recuar, mas ao mesmo tempo eu digo Uhum. vai, ao mesmo tempo não vai, ao mesmo tempo. Então isto é uma luta, porque lá está, são duas vozinhas da nossa cabeça e ganha aquela que nós ouvimos com mais força, com mais frequência. E, o que eu tive mais do que tu disseste aqui, e que realmente também faz muito sentido para mim, é que nós somos capazes de apagar e de trazer a outra. Que nós é que temos, acima de tudo, nós é que temos esta responsabilidade. Não é uma coisa que alguém deve fazer por nós. Não é uma coisa que eu devo esperar que os outros venham validar. Não, Petra, tu és capaz. Petra, faz lá isso, tu vais conseguir. Claro que é bom termos um peer group, temos um grupo de influência à nossa volta que nos ajuda e que nos impulsiona, fundamental. Mas a responsabilidade é nossa de nós conseguirmos. Não, tipo, ganha juízo, como um dos Uhum. meus mentores diz, ganha vergonha na cara e vai e faz. Porque tu consegues, tu és capaz, então vai. Então é muito nós temos esta consciência, nós muito temos este autoconhecimento. E isso aí que tu falaste foi por autoconhecimento. Tu já sabias o que é que o teu crítico interno te tendia a dizer, já sabias o que é que a tua o que é que a voz da tua criança interior te dizia e sabias, ok, eu posso escolher a qual eu vou dar ouvidos. E é também muito esta consciência de que tu podes escolher ao que é que tu vais dar ouvidos. Ok, não Sim. é por acaso, não está o crítico interno. Eu sou uma pessoa que tem muita tendência a criticar-me, eu sou uma pessoa que tem muita tendência a questionar-me, a pensar se sou capaz, a pensar se não sou. E aqui é muito esta questão: tu podes escolher ouvir-me e voz ouvir, porque as duas estão aí dentro. Provavelmente uma está muito abafada, não é? Que é a voz que lá está, que te impulsiona a avançar, pode estar um pouco mais abafada, mas ela está aí dentro. E por isso é que é muito importante, uma das coisas que tu falaste aqui, que também é uma das dicas que nós vamos dar aqui, o mindfulness, que é tu estás no momento presente, tu estás muito ligado ao que tu estás a fazer agora. Porque a maioria das vezes a crítica interna está muito ligada ao teu passado, a uma coisa que deu errado e que tu estás com medo que repita, ou está muito ligado ao teu futuro, que tu estás a antecipar que vai acontecer alguma coisa de errado, tu estás a antecipar que vai acontecer alguma coisa de mal, tu estás a antecipar que vais errar, ou seja, não tem Sim. nada a ver com o presente. Então a ideia é tipo, traz-te para o presente, foca no que é que estás a fazer agora, qual é a tua o que é que tu queres fazer neste momento, o que é que tu queres fazer agora, e esquece o futuro, esquece o passado e foca-te no agora. Foca a tua atenção plena no agora. Isso também dá-te muito mais capacidade de tu conseguires calar o tal crítico interno, calares o Bruno e avançar, é do género, tipo, concentra-te, a mim funciona muito, concentra-te, o que é que tu tens que fazer agora? É isto, então vais fazer. E ponto final. E tu abafas a outra voz. Tem Sim, muito com essa. sim, sim, sim. Uma coisa que também funcionou para mim, uma dica que fica aqui para quem quiser experimentar é: eu depois comecei a perceber e a tentar identificar em que situações é que a Maria Cagona me aparecia mais vezes. Porque ela também tem um padrão, ela aparece muito Uhum, naquelas uhum, situações uhum. específicas. E o que é que acontece? Eu comecei a perceber quais eram as situações específicas e o que é que acontecia. Eu, às vezes, quando nesse dia estava mais, pronto, conseguia estar mais atenta, não é? Mais nesse mindfulness, eu dizia: olha, eu à tarde tenho que fazer isto, isto e isto. Coisas novas, ou coisas desafiantes, ou coisas muito importantes, ou alguém que ia exigir alguma coisa de mim, e eu pensava: ok, a Maria Cagona já vai aparecer. Eu já sei que ela vai aparecer. Então o que é que Uhum. acontecia? Eu já conseguia criar algumas ações para estar de outra forma. Porque eu Já sabia sim, que ela ia talvez uma surgir, porque eu situação. ia querer fazer aquilo especificamente, e era nessas Uhum. situações que ela aparecia. Exatamente, exatamente. Epá, por isso é que tudo começa pelo autoconhecimento, não é? Sim, E isto aqui sim. é uma dica muito prática, é um registro, tipo escrever mesmo assim, opá, eu vi que hoje os meus pensamentos tiveram aqui muita tendência para darem muitos pensamentos negativos, muitos questionamentos, muita dúvida. Como é que foi o meu dia hoje? Opá, hoje Exato. aconteceu isto e aquilo, hoje eu tinha planeado fazer isto, isto e aquilo. Então provavelmente é por causa disto e daquilo, ou seja, é tomar a atenção e encontrar aí o padrão, porque quando tu encontras o padrão, mais facilmente tu consegues antecipar e mais facilmente tu te consegues preparar, não é? Exatamente. Ou então, quando tu vais fazer uma coisa,
e começas a sentir algum tipo de desconforto. Ai, espera, está aqui um desconfortozito. Que emoção é Uhum, esta? E ela surgiu porquê? Calma, não uhum. é só pelo que eu vou fazer agora. O que é que já aconteceu antes onde eu me Sim, senti assim? Ou seja, exatamente. qual é a causa raiz de eu me sentir assim? É porque Uhum, daqui a pouco está aqui a Maria Cagona a lembrar-me disto. Só que eu exatamente. própria sei que isto já vem e fazer essa identificação e essa análise. E depois há uma coisa muito importante e entra aqui a autocompaixão, Petra, que é, Deixa-me só ler o diz, comentário diz, da Teresa, que vai perder o raciocínio, né? ok, Que ela ok, está a dizer. Focamos tanto em pensar se lá na frente as coisas vão correr bem, acabamos por nos esquecer do dia de hoje e dar o nosso melhor, sendo que o amanhã vai ser fruto do nosso trabalho hoje. É. E muitas vezes nós ficamos ali exatamente. a antecipar isso, muito o futuro e deixas Querer o presente controlar. escapar. Sim, Tu queres, sim, tu queres controlar porque tu tens medo. Jacira, exatamente. tu podes ver um bocadinho assim. Porquê que eu estou a querer controlar? Ou seja, porquê que eu já estou a pensar no amanhã e estou a sair do agora? Porque eu quero Uhum, controlar. E porquê que eu quero uhum, controlar? Porque eu tenho medo que não aconteça da maneira que eu quero. Só que tu não controlas nada. Tu exatamente. não controlas nada. Enquanto tu achas que controlas, tu estás a gastar a tua energia, estás a focar a tua energia numa coisa sem sentido. Porque repara, a maior parte das coisas que nós pensamos ou achamos que vai acontecer por antecipação, nem sequer aparecem, nem sequer acontecem, nem sequer fluem, nada, nada, nada. Isto Uhum, são só uhum, boicotes. uhum, uhum, uhum. Mas voltando há bocadinho ao que eu estava a dizer, Petra, agora eu queria falar um bocadinho contigo de o que fazer para lidarmos com o crítico interno. Para as pessoas Uhum. que estão aqui e outras que vão ver mais tarde, quererem saber o que é que eu posso. Ok, eu já percebi o que isto é, mas e agora? O que é que eu posso fazer? Qual é a ação que eu posso fazer aqui? Autocompaixão. A autocompaixão é fundamental. Como é que tu falas contigo e como é que eu, por exemplo, como é que eu falo comigo, como é que eu falo com a Petra? Será que é da Sim. mesma forma? Aqui a questão que eu costumo colocar sempre é como é que tu falarias com o teu melhor amigo ou com a tua melhor amiga se ele Exatamente, estivesse na mesma situação que tu? Ou quando alguém exatamente. erra, como é que tu falas com essa pessoa? Eu faço sempre esta pergunta: como é que tu falas com a tua melhor amiga? Ou como é que tu falas com o teu melhor amigo? Quando alguém comete um erro, o que é que tu lhe dizes? Ah, eu digo isto e aquilo. Ok. E é isso que tu dizes a ti próprio quando tu erras? E é isso que tu dizes a ti próprio diante de uma situação, diante do desafio? Quando alguém que tu amas te vem dizer, olha, eu queria experimentar esta coisa nova, mas estou com muitas dúvidas se consigo ou não, o que é que tu dizes? Ah, eu digo, vai, tu és capaz, tu consegues. Ok, e a ti própria, tu tens dito isso? Tens dito, vai, tu és capaz e tu consegues? Muita autocompaixão é a mesma compaixão que tu tens com os outros, tu tens contigo próprio. Tu tens esta capacidade de dizer isso para ti próprio. Isso é autoconhecimento, isso é tu olhares para dentro e perceberes Uhum, como te tens tratado. Porque o que a maior parte das pessoas faz é que estúpida que eu sou, já fiz isto mal outra vez. uhum, Está uhum, na ponta da língua, é que sai automático, é piloto automático, é incrível. Eu queria desafiar as pessoas que estão aqui e que vão mais tarde ver, durante a próxima semana, vá até o próximo fim de semana, tentarem perceber como é que elas falam com elas mesmas ao longo do dia. Desde quando saem da cama até quando se deitam. A quantidade de vezes que dizem asneiras a si mesma, que são impacientes consigo mesma. E eu quero que tu percebas também quantas vezes por dia tu te dás compaixão, tu te uhum. dás carinho, tu dizes calma, tu vais conseguir, respira, não andes tão depressa. Pensa nisso. Quantas vezes é que tu dizes isso? E quantas vezes é que tu exiges de ti? Simplesmente exiges. Vais Uhum, perceber que talvez passes o dia inteiro a exigir e não te dás nada. uhum. E depois compara a forma como tu tratas os outros e te tratas a ti. E atenção que isto não é uma coisa que muda do dia para a noite, isto é um processo. Isto é um processo. Nós estamos habituados a criticar-nos excessivamente, não é de hoje para amanhã, vamos ser super autocompassivos connosco próprios, não. Isto é um processo. Mas se começares hoje, muito mais fácil vai ser tu depois continuares amanhã, não é? Começar a trocar, é basicamente trocar a autocrítica pela autocompaixão. Basicamente. A questão, Petra, é que isto vem também daquilo que nós já abordamos noutras lives, que são crenças, e muitas vezes crenças culturais. Quem é que aqui nunca ouviu as pessoas da família dizerem ai que estúpido que eu sou que já deixei as chaves outra vez dentro de casa? Olha, e Uhum. quando me acontece aquela, epá, sou mesmo parvo, olha, bati a porta de casa com as chaves lá dentro.
Uhum, uhum. Quantas pessoas é que Uhum. nós não ouvimos a dizer isto? Nós crescemos assim. Nós criamos esse E agora hábito. estava a falar, e eu estava aqui a pensar que nós depois associamos muito o facto de nós errarmos à nossa identidade. Sim, Quando não é porque eu cometi um erro ou porque eu falhei, que isso vai mudar a pessoa que eu sou. Eu não sou menos capaz, eu não sou menos pessoa, eu não sou mais ou menos parva, mais ou menos estúpida porque eu cometi um erro. Não tem nada a ver, e é muito separar, ok, os erros e o que acontece daquilo que eu sou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas lá está, quando tu começas a dizer isso para ti próprio, isso até te vai reforçando, vai-te sim, fazendo sentir sim. mal contigo próprio, depois vai reforçar o crítico interno e começa aqui aquela bola de neve e aquele ciclo todo. Sim, porque na verdade o que acontece é que as pessoas estão cada vez mais fora do momento presente, ok? Uhum, Ou estão no passado e são pessoas que estão com mais raivites, pronto, mais ressentidas, mais magoadas com algumas situações na sua vida, então ficam ali um bocadinho a remoer aquilo, ou são pessoas que estão muito uhum, à frente no futuro, são muito ansiosas. Aí quando aquilo acontecer, e eu só vou ser feliz quando fizer aquilo, quando eu tiver aquilo. Repara, elas tentam controlar porque elas têm medo. Então a minha pergunta é: quando é que estamos aqui no agora? Quando é que estamos a prestar atenção a esta vozinha que está dentro de nós? Quando é que estamos a uhum, prestar atenção e saímos do piloto automático e percebemos aquilo que dizemos a nós mesmos ao longo do dia? É que para mim uhum, foi um choque, e eu quero partilhar com vocês, para mim foi um choque quando eu mesma fiz esta análise ao longo de alguns dias e meses que eu dediquei-me a tentar estar no presente e a ver aquilo. Petra, era assustadora a forma como eu me tratava. uhum, Assustadora. Eu cheguei a fazer uma carta do perdão a mim mesma, porque eu fiquei mesmo a chorar da forma como eu me tratava. Era incrível. E eu só consegui uhum. perceber isso quando eu quebrei ali um bocadinho o piloto automático. Porque eu dizia as coisas e depois eu ficava assim: eu não digo isto às minhas amigas ou à minha melhor amiga. E se eu dissesse, ela ia Uhum. ficar super em baixo. Então como é que eu me Exatamente. sinto? Sinto-me igual. De onde é que vem a minha falta de confiança? Da minha baixa autoestima? Porquê? O meu namorado ou a Aquilo minha que eu mãe sinto que eu contigo. até podem dizer Uhum. tu és capaz, mas eu estou o dia inteiro a mutilar-me, Exatamente. a A pessoa com exigir. quem tu passas 24 horas está-te a tratar mal. E já E tu não reparaste sentimos que aquilo é que vem. incrível? Já reparaste que é incrível que há montes, montes, montes de posts nas redes sociais a dizer respira, tu estás no teu processo, tem o teu tempo, e todos Uhum. nós gostamos muito, 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 mas lemos aquilo muito rápido e não pensamos naquilo para nós e não aplicamos na nossa vida. Lá está, Exato. daí a diferença que tu falaste há bocadinho, que é fazer alguma coisa, alguma ação para perceber isto. E agora nós vamos aqui um bocadinho partilhar alguns hábitos, Petra, que as pessoas podem criar, podem iniciar para perceber aqui um bocadinho o mindfulness e o estar um bocadinho no presente. Que sugestões é que tu queres deixar? Aqui do mindfulness, muitas pessoas às vezes associam mindfulness à meditação, ou tu tens que parar um tempinho para estar ali a meditar, não tem nada a ver com isso. Tu podes fazer mindfulness enquanto estás a caminho do trabalho para casa, simplesmente atenta àquilo que está à tua volta. Tu podes fazer o mindfulness, o mindful eating, acho que é assim que se chama, enquanto estás a comer, tu estás simplesmente ali a comer. Isto, vou ser sincera, também é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar, porque às vezes eu estou a comer e estou a fazer mil e tal coisas ao mesmo tempo, mas é uma Aham. das coisas que estamos no momento presente. Uma coisa que a mim me fez diferença foi, por exemplo, quando estou a caminho do trabalho para casa, a não estar a mexer no telefone, mas estar atenta àquilo que está à minha volta, estar atenta ao caminho. Até me lembro de uma vez que eu tinha uma reunião sempre no mesmo sítio e naquela semana a reunião mudou de local. E eu estava tão em piloto automático que eu nem dei conta que eu fui para o local antigo. Acredito. E eu sabia que não era naquele local, mas eu estava tão em piloto automático porque não estava a olhar à minha volta, não estava a olhar para aquilo que estava à minha volta que eu simplesmente fui. Então, mindfulness não é propriamente meditação, de eu estar parada. É tu, simplesmente, quando estás a fazer uma tarefa, tu estás totalmente focado naquela tarefa. Até podes usar a palavra imersiva, ok? Imersivo, imerso. Acho que imersivo nem sequer existe. Imerso e imersa naquela tarefa. Estás ali a trabalhar, não estás focado no que é que vais fazer depois, estás mesmo ali focado
focado naquilo, estás mesmo concentrado naquilo. Estás a almoçar, estás mesmo a almoçar, estás a dar atenção à comida que está a entrar na tua boca, estás a tomar banho, estás mesmo a tomar banho, a tomar atenção à água que está a passar no teu corpo, ou seja, tudo aquilo que tu podes aproveitar de estar ali no momento presente, de estar ali focado, de estar ali bem concentrado. Quanto mais no presente tu estás, menos ansiedade do futuro tu vais ter e menos medo que os erros do passado se voltem a acontecer, tu vais sentir. É estar mais no momento presente. Nós precisamos mesmo de estar Sim. mais no agora, de estar mais no aqui. É eu estar aqui nesta live e estar totalmente focada em ti e nas pessoas que estão aqui e não estar a pensar no que é que eu vou fazer a seguir ou no que é que aconteceu antes ou no que é que eu tenho que fazer amanhã, mas estar aqui realmente, de verdade. E isso traz paz. Isso apaga a voz, não é? Acalma a voz do crítico interno exatamente porque tu não estás a questionar nada. Não tem como eu questionar o facto de eu estar aqui agora, porque eu estou aqui agora, de verdade, não é? E quem? Eu estava Como a ler, eu fizeste. estava a ler a pergunta da Soraya, ia-te questionar, Petra, ia-te questionar, não percas o raciocínio. Já acabaste? Mas é exatamente isso, é estar no momento presente, é estar no momento presente e também é a resposta para quebrar o piloto automático. Automático, exatamente. É começar a questionar-me, é começar a pá. E quando, olha, para mim foi assustador esse dia, quando eu dei conta que eu fui ter um caminho completamente diferente daquilo que era o suposto, porque simplesmente estava a mexer no telefone e não estava nada atenta ao caminho que eu estava a percorrer. E para mim assim foi assustador, tipo, uau, o que é que aconteceu aqui, meu pai? Não Sim, é? sim, E sim, depois sim. eu fui mais atenta a realmente, olha, quebrar o multitasking não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é um hábito, um péssimo hábito que nós temos. Querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Estamos com o e-mail aberto. Quem é que aqui não faz a pausa de almoço com o telemóvel nas redes sociais? Mesmo, mesmo. É, tu estás com o e-mail aberto, estás com o Word aberto e depois começas a fazer outra coisa e já começas a fazer outra coisa e depois mexes um bocado no telefone e depois estás a beber café e estás a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Para com isso. Trabalho superficial. Sim, para, é fazer uma coisa de cada vez. Começaste uma coisa, terminaste. Queres ir para as redes sociais? Tranquilo. Estás tipo, pausas um bocadinho de trabalho, pegas no telefone, estás nas redes sociais, estás. E até mesmo nas redes sociais é um piloto automático. Nós fazemos scroll, a nossa amiga posta uma foto e depois vemos, viste a foto, nem meteste gosto. Meti gosto, nem reparei. Como Exato, assim? Não é? exato, exato. As redes sociais é uma coisa muito automática, né? Nas redes sociais nós estamos com a intenção de estar ali simplesmente para passar tempo e já é uma coisa que é automática. Para o piloto automático é nós estarmos mais presentes no momento presente. É basicamente Sim, isso. sim, porque o piloto automático ele também está muito na forma como tu comunicas. Se tu reparares, tu ages sempre da mesma forma na tua comunicação quando estás em piloto automático. Tu às vezes nem Uhum. escutas a pergunta até ao fim, já estás a responder com Já aquela estás a resposta responder. pré-definida. Exatamente. Tipo aquelas mensagens de Exatamente. telemóvel pré-definidas, tu tens a tua resposta Exatamente. pré-definida. Olha, Exatamente. Petra, há uma frase que eu gosto muito que é: nós só podemos mudar as coisas daquilo que estamos cientes, ou daquilo que sabemos, ou Uhum. que estamos atentas, ou que estamos a lidar. E uma das coisas que para mim já dá muitos anos, para aí dá uns 7 anos, me acompanha, é o meu diário da gratidão. Mas o meu diário da gratidão não é só diário da gratidão, ok? O que é que eu coloco lá? Eu coloco lá o que é que eu sou, ou seja, quem é a Diana? E aí já estou Uhum. a trabalhar um bocadinho o autoconhecimento e às vezes com o passar do tempo é engraçado que eu vou mudando as coisas que eu escrevo e começo a descobrir outras coisas. Então eu escrevo muito o que é que eu sou, o que é que eu sou grata, o que é que Uhum. eu desejava na minha vida hoje ou na minha vida Uhum. agora e coloco lá algumas metas e depois o que é que aconteceu hoje de especial? Bom ou mau? O que é que aconteceu? Eu ganhei muito esse hábito de escrever e esse hábito ao longo Uhum. do tempo fez-me perceber muita coisa e fez-me perceber e ajudar a sair do piloto automático, porque tu vais descobrindo coisas Exatamente. sobre ti, coisas que até queres, que depois deixas de querer ou que ainda queres mais, Uhum. começas a perceber o motivo de outra forma. E para mim isso é um hábito que eu mantenho até hoje, que eu sou fiel, porque isso trabalha muito o crítico interno também, porque repara, quando eu digo eu sou, eu já estou a dizer ao crítico interno aquilo que eu acredito que eu sou. Mesmo Exatamente. naqueles dias eu esteja mais em baixo, eu sou, ponto. O facto de tu Uhum. escreveres isso, tu dizeres isso a ti mesma, reduz a voz do teu crítico interno. E no final do Uhum. dia, quando tu vais lá colocar como é que foi o teu dia, ou seja, que coisas boas é que aconteceram, o que é que te deram,
não é? Às vezes uma amiga que te paga um café, às vezes uma pessoa que te dá a vez a ir já à Sim, tudo mais. padaria, Sim, as coisas que a pessoa dos sejam. tempos pagos, exatamente. Quando tu começas a escrever lá as tuas conquistas, tu começas cada vez mais, epá, eu hoje, olha, hoje fiz uma live, amanhã o que é que eu fiz? Olha, eu no dia a seguir consegui criar conteúdo 1 hora, não fiz multitasking, ou, ok, procrastinei, mas olha, procrastinei só um bocadinho. Uhum. Tudo isso é autoconhecimento, é mindfulness, é estar no aqui e no agora, porque tu estás a escrever, tu não estás a escrever no computador, tu estás a escrever. E eu queria Uhum. dizer às pessoas que estão aqui a ver a nossa live agora, ou depois, que quem quiser, que quem ainda não tiver um diário assim, eu tenho um diário que eu criei para as minhas coaches, mas que eu tenho todo o gosto e carinho em partilhar com vocês. Quem quiser pode me enviar uma mensagem privada. Eu envio o PDF e vocês só têm que escrever todos os dias no vosso diário. Portanto, quem quiser, envie-me depois uma mensagem privada, que eu tenho todo o gosto em vos enviar o meu diário e contribuir para a criação desse novo hábito de mindfulness, de estarem no aqui, no agora e, acima de tudo, de se autoconhecerem e autodescobrirem um bocadinho mais. Porque todas Exatamente. vocês e todos vocês, homens também, são pessoas especiais, são pessoas únicas e aquilo que têm feito, se calhar, até agora é têm dado um bocadinho mais de voz ao crítico interno e têm estado a boicotar-se. Mas tudo isso se desconstrói e tudo isso se trabalha. Só que essa Exatamente. vontade e essa ação começa com vocês. Portanto, eu só vos estou aqui a proporcionar o veículo. A ação depende de cada um. Exatamente, Olha, já exatamente. estamos aqui a chegar ao fim, já são aqui Já, 30 passou rápido, mas é sim, muito isso que estavas a dizer. E uma coisa que podem começar já mesmo a praticar já amanhã é as duas palavrinhas que tu disseste, o eu sou. Gosto muito dessas duas palavras porque reforçam são muito a tua identidade. mágicas. E quando tu começas o teu dia a dizer eu sou, ainda no outro dia perguntaram-me também numa sessão quais é que eram as minhas frases poderosas e a minha primeira que me veio à cabeça, eu gosto muito de inglês, foi I'm awesome. E quando tu começas o dia a dizer tipo I'm awesome, eu sou espetacular, tipo, eu sou maravilhosa, eu posso com isto tudo, eu sou capaz, quando tu começas o dia com estas afirmações, é diferente a forma que tu encaras o teu dia. Tu estás a reforçar na tua mente que tu realmente és aquilo. Que aquela é a tua Exatamente. identidade. É. Uma pessoa capaz, uma pessoa que consegue, de uma pessoa que cria a própria realidade. Por exemplo, Agora tocaste aí numa. desculpa, uma das minhas frases nem começa com eu sou, mas é eu crio a minha própria realidade. E quando eu digo isso para mim todas as manhãs, é do género, eu crio aquilo que eu quero fazer. Tipo, não é o mundo que vai criar por mim. Eu é que vou criar a minha realidade. Eu é que consigo fazer as coisas. Então, quando tu começas o dia com isso, e que muitas vezes as pessoas pensam, simplesmente dizer afirmações positivas e palavras positivas vai resultar. Não é uma questão de simplesmente afirmações positivas, é O que uma é que questão da fazes tua de acordo mentalidade com começar a isso? mudar. Aqui começa a mudar. E tu, durante o teu dia, só pelo facto de tu teres determinado aquilo de manhã, tu no teu dia já vais começar a ter atitudes diferentes, porque tu vais ter a necessidade de te manteres congruente com aquilo que tu disseste de manhã. Então, eu de manhã eu digo que eu construo a minha própria realidade e agora estou a deixar que os outros construam por mim. Então, eu de manhã digo que eu consigo e agora estou a tomar atitudes como se eu não conseguisse, incoerência. E é tu reforçares isso todos os dias e tu vais acabar por construir uma vida Sim, também sim, baseada sim. no que tu vais reforçando. Exatamente, exatamente, Petra. Tu crias a tua realidade e tudo é possível. Agora, não é estar sentada à sombra da bananeira que isso vai acontecer. Ninguém te vai tocar também na campainha a te dar todas as oportunidades e tu só tens que ir ali. Não, tu Uhum, tens de criar a ação, como estava aqui a Raquel a dizer, e é de género, acordar de manhã, eu sou isto. Ok, e o que é que eu vou uhum. fazer em direção a isto? Não é só Mesmo. dizer, é, ok, eu sou bem-sucedido, e o que é que uma pessoa bem-sucedida faz? Como é que ela se sente? Como é que ela age? Ela está ali sempre a ouvir o crítico interno ou ela faz acontecer alguma coisa? Exatamente, exatamente. Bem, temos que fechar aqui, não é? Temos, temos. Petra, foi a nossa última live. Ahm, Obrigada a todos por eu queria participarem. também pedir às pessoas que estiveram aqui que, se quiserem e se for confortável para vocês, partilhem connosco, comigo e com a Petra, através de mensagem privada ou como preferirem. O que é que foi Uhum. para vocês este sai da caixa, estas 4 semanas de trabalhar aqui um bocadinho o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal? Isto é muito importante para nós, porquê?
porque tanto eu como a Petra estamos aqui pelo nosso valor contribuição, dar. Nós abdicamos de algumas coisas nossas para estar aqui com vocês, com todo o amor e carinho, para vos dar, para vos acrescentar valor. E é muito importante para nós sabermos até que ponto fez sentido para vocês, resultou, não resultou, o que é que aconteceu aqui. Porque, repara, tu podes ter ouvido e ter-te feito sentido, mas podes não querer trabalhar isto agora e está tudo bem para nós também. É só para nós percebermos se a mensagem chegou, enfim, se valeu a pena estarmos aqui. Portanto, os próximos dias, se tu quiseres ter esse ato de carinho para connosco, nós gostaríamos muito. E eu volto a dizer, quem quiser o seu diário da gratidão, que me envie uma mensagem, porque eu invito gratuitamente em PDF para tu colocar já a partir da manhã em ação. Para as pessoas que estão no nosso grupo do Telegram, sai da caixa. Se tu ainda não entraste, tens a próxima semana para poder fazer todos os exercícios que fizeram até agora e trabalhar um bocadinho tudo que foi trabalhado até agora. Ainda tens tempo. Nós vamos continuar lá até o final da semana. Para quem não sabe, não é? A nossa primeira live foi sobre autoconhecimento, depois falámos aqui sobre valores, falámos sobre crenças e hoje temos uma política interna. Então os desafios e os exercícios que nós colocamos no grupo do Telegram contemplaram todos estes 4 temas e que acredito que podem ajudar bastante. Ok, portanto, muito obrigada. Vamos mesmo ter que ficar por aqui. Obrigada, Petra. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui, a todas as pessoas que têm saído da caixa, porque algumas pessoas, eu e a Petra, sabemos que saíram da caixa, porque elas têm comunicado connosco por mensagens privadas e nós estamos muito gratas por estares a fazer isso por ti. Portanto, a Petra vai continuar, eu vou continuar. Sim. E vocês podem comunicar connosco da forma que for mais confortável para vocês. Qualquer dúvida ou questão, vamos continuar aqui. Portanto, obrigada. Foi uma experiência incrível. Obrigada, Petra. E com certeza ainda iremos voltar. Vamos ver. Sim, vamos ver. Vamos deixar aqui no ar. Tchau, tchau. Boa noite. Um beijinho, boa noite e até já.